Em nosso primeiro vídeo do mês de agosto do ano de 2023, iremos tratar de um tema interessante como sempre. Hoje nós iremos falar sobre pais narcisistas e filhos complexados, um problema que está presente na grande maioria das famílias brasileiras. Para entender o que é um narcisista ou o que é o narcisismo, nós iremos agora conhecer a lenda, o mito grego de Narciso. Narciso era filho da ninfa Liríope com Céfiso, que era conhecido como o deus dos lagos. Logo na sua infância, quando Narciso havia nascido, sua mãe procurou um adivinho ou um médium na aldeia para saber se o seu filho teria vida longa. E para o desespero e perturbação da mãe, a resposta do médium foi: ele só viverá muito se não se conhecer. Na medida em que Narciso cresceu, tornou-se um jovem belo e muito admirado e desejado tanto por homens como por mulheres. Um belo dia, passeando pelo bosque, Narciso encontrou-se com a deusa Eco, que era uma deusa conhecida por repetir todas as últimas frases das palavras das pessoas com quem ela dialogava. Aquela maneira de ser da deusa Eco deixou Narciso um tanto quanto perturbado, confuso e incomodado. E quando a deusa Eco quis abraçar Narciso, o mesmo rechaçou o abraço da deusa, liberando-se dela e indo embora. A tristeza da deusa Eco fez com que ela entrasse em um processo de depressão profundo, se recusando a comer e beber, entrando em um processo de decaimento, definhando de maneira a morrer dentro de uma caverna. A deusa Eco morreu, porém a lenda diz que a sua voz se manteve presente. E eis aí a origem disso que nós conhecemos como eco, que é essa reverberação vocal que nós encontramos em determinados ambientes quando gritamos ou falamos. Uma vez que a deusa Eco veio a falecer, a deusa da vingança Nêmesis decidiu que daria uma lição no jovem Narciso, que havia rechaçado o abraço da deusa. E dessa maneira, um belo dia, outro dia, passeando pelo bosque, Narciso encontra com uma fonte de água pura e cristalina que ninguém, nenhum humano sequer havia tocado ou bebido naquelas águas. Ao debruçar-se na fonte para matar a sua sede, eis que Narciso encontra o reflexo de sua própria imagem e se apaixona por essa sem dar-se conta que aquele era o reflexo da sua própria imagem. Narciso se apaixona por si mesmo e ao mesmo tempo entra em um processo de loucura ao dar-se conta de que ele não poderia abraçar, beijar e amar o objeto de sua grande paixão, que ele não havia se dado conta de que se tratava dele mesmo. E dessa maneira, assim como a deusa Eco, Narciso foi ter o mesmo destino de não conseguir abandonar aquele seu reflexo, deixando de comer, de beber e de viver, definhando e morrendo ali mesmo, diante daquela fonte. Uma vez que nós conhecemos o mito grego de Narciso, vamos agora compreender a definição de narcisismo segundo o dicionário. Segundo o dicionário, a pessoa narcisista é aquela pessoa que tem uma preocupação exagerada e exacerbada para consigo mesmo, ao mesmo tempo que tem uma profunda falta de empatia e consideração pelas outras pessoas. No caso das famílias brasileiras, os pais narcisistas são justamente seres que se ocupam de si mesmo de uma maneira a não participar ou não apoiar aquilo que é a vida dos seus filhos, numa fase da vida que é imprescindível para esses filhos terem esse suporte, essa atenção e esse apoio, justamente para não se tornarem filhos complexados. Então, para definir o que são pais narcisistas, são justamente aqueles pais que, por diferentes motivos que não deveriam existir, não querem assumir responsabilidade pelo desenvolvimento, pela educação, pela felicidade, pelas despesas e por tudo aquilo que
diz respeito ao mundo dos seus filhos. Ao longo do trabalho com a anemosia quântica, pudemos entrar em contato com diferentes arquétipos de pais narcisistas que fazem com que os seus filhos cresçam não apenas complexados, mas também bloqueados, com problemas de saúde. Entre esses arquétipos, um dos mais destrutivos, sem dúvida nenhuma, eram as mães solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas, que saíam com jovens que por vezes eram até mais jovens do que os seus próprios filhos, criando profundo ódio e sentimento de vergonha e humilhação nesses filhos e não se importando com isso. E por isso justamente essa pessoa vinha procurar tratamentos terapêuticos com a anemosia quântica. Pais evangélicos que tentam converter os filhos e não se importam com nada do que esses filhos desejam que não esteja dentro daquele universo religioso e cristão. Tivemos casos de avós e pais, avô e pai, que chegaram ao ponto de violar as próprias filhas e também até mesmo os netos. Além disso, eu mesmo posso falar por experiência própria, pois sou filho de um magistrado que abandonou mulher e filhos para viver com amantes e finalmente casar com uma vedete 30 anos mais nova do que ele e loira, para logo constituir nova família com ela. A mãe polígama que tem vários amantes e leva homens para dormir dentro de casa. O pai chifrudo que aguenta tudo em silêncio, perde todo o cabelo, mas um belo dia reage e quebra tudo. Esses são apenas alguns dos arquétipos de pais narcisistas que geraram filhos complexados, com o qual eu, através do trabalho da anemosia quântica, estive em contato. Mas certamente você que está vendo esse vídeo deve conhecer casos parecidos ou ainda piores na sua vizinhança ou, quem sabe, até em sua própria família. Então, uma vez que nós pudemos compreender quem são e o que fazem os pais complexados, os pais narcisistas, vamos agora entrar em contato justamente com os valores e princípios que fazem com que os filhos se tornem pessoas complexadas. Existem milhares de jovens, não apenas no Brasil, mas principalmente no Brasil, que é a quem mais e melhor nosso trabalho se direciona, que deveriam contar com o apoio dos pais e por diferentes motivos não podem ou não conseguem, se encontram impotentes diante do desafio de fazer com que os próprios pais se importem com ele. Isso aconteceu comigo e eu realmente sei o quanto é difícil não poder contar com o apoio dos seus pais, com o apoio dos seus irmãos, com o apoio da sua família. E como eu digo sempre, a minha história e tudo que ela tem de traumático, ela é de tempos em tempos divulgada e abordada nesse canal, justamente porque é a mesma história, são os mesmos arquétipos da grande maioria das famílias brasileiras. A diferença é que eu fiz terapia a minha vida inteira e para mim não é um problema falar sobre isso tudo. É um prazer, justamente porque é a melhor ferramenta que eu tenho para ajudar as pessoas que necessitam desse suporte e não conseguem encontrar esse suporte, seja nos seus pais, seja nos seus parentes. Além disso, também, jovens que não conseguem sair da casa dos seus pais e chocam com o sistema de crença e modelo mental dos próprios pais, de maneira que eles têm que se submeter e isso acaba gerando um nível de infelicidade e frustração muito grande nesses jovens. E o fato de não poder falar com os pais a respeito dessa infelicidade e frustração criada, ao invés de fazer com que os pais ajudem esse jovem a dar os primeiros passos rumo à sua vida adulta, cria-se um abismo entre ambos, onde as pessoas passam a viver dentro de uma família, acompanhando umas às outras, mas proporcionando um nível de desprezo e solidão muito grande umas às outras, né? Jovens que se tornam seres infantilizados e que acabam se tornando pessoas desonestas, desenvolvem problemas de saúde, como a calvície precoce, problemas de intestino, problemas de estômago, problemas de pele, como coceira, alergias e picores, e os piores problemas que eu considero que são justamente os problemas de caráter, né, gente? Justamente porque as pessoas que não desenvolvem um bom caráter graças ao narcisismo dos pais,
acabam praticando o vampirismo, o parasitismo, e uma vez que os pais geram uma carência neles e não suprem essa carência vai ser suprida justamente se aproveitando de outras pessoas. E por vezes isso não é uma atitude consciente e nem maldosa, é apenas a repetição de um padrão que ele herdou dos próprios pais. Aquela maneira tosca que a pessoa tem de ser é a herança do narcisismo e do desprezo que ela recebeu dos próprios pais. E no Brasil, principalmente, é muito interessante como as pessoas querem negar todas essas realidades, né? Elas realmente estão dispostas a mentir. Você vai ver sempre as pessoas, né, por mais sacana ou por mais abandono que uma pessoa tenha experimentado, normalmente ela vai falar: não, minha mãe é mulher guerreira, meu pai é um cara incrível. Por quê? Porque as pessoas sentem muita vergonha de admitir que as próprias origens podem ser algo tão horrível, podem ser algo tão tosco. Mas se você observar o número de prostitutas que existem em nosso planeta, principalmente no Brasil, certamente poderá relacionar isso com o número de pessoas que foram violadas em família, seja pelo pai, seja pelo avô, seja pela mãe e etc. Né? Então, todos os jovens complexados, filhos de pais narcisistas, podem ser identificados por estar sempre tentando suprir as carências familiares, se aproveitando de outras pessoas, né? Querendo otimizar e estender ao máximo tudo aquilo que ela pode receber, por vezes sem retribuir isso de forma nenhuma, por vezes dando até calote, como já aconteceu uma dezena de vezes com pessoas que vieram experimentar a anemosia quântica, e sempre do Brasil, né? Isso é algo muito interessante. E outra forma de você também compreender ou identificar jovens complexados que sofrem por serem filhos de pais narcisistas é que a pessoa se recusa tanto a pedir como receber ajuda, né? E passa a querer ser ela provedora de ajuda dos problemas de outras pessoas, justamente para esquecer os problemas dela, porque para ela mesma os problemas dela não têm solução. E em se tratando de narcisismo, por vezes pode ser que a pessoa tenha razão. Além disso, a pessoa que sofre com pais narcisistas e torna-se um jovem ou um adulto complexado, tem a tendência a conformar-se com as injustiças, né? Justamente porque é o que ele faz para consigo mesmo. Os pais estão sendo constantemente injustos com essa pessoa, e se ele está recebendo injustiça o tempo todo dos próprios pais, nada mais natural do que proporcionar injustiça para outros seres com quem ele se relaciona. E o principal motivo do porquê a pessoa se conforma com a injustiça é principalmente para não gerar confronto, né? Então, a pessoa que é filho de pais narcisistas tem que debater, tem que reclamar, tem que brigar, tem que pedir, tem que mostrar esses sentimentos. E os pais têm que se sentir responsáveis por suprir esses sentimentos e essas carências de uma maneira adulta, de uma maneira madura, de uma maneira correta. E não de uma maneira irresponsável, como acontece no Brasil, né? Então, o cara tem uma responsabilidade enorme com Jesus, com a Bíblia, com a religião, mas não cuida do próprio filho. Só quer que o filho estude e ganhe dinheiro, justamente porque o quanto antes ele assimilar isso, menos trabalho ele vai dar e mais alienado esses pais narcisistas poderão estar naquela vidinha que eles criaram para eles, não é verdade? Então, além de conformar-se com a injustiça para não entrar em confronto, o jovem complexado também se acostuma com aquilo que nós chamamos de abandono de prioridades, que é o resultado da sabotagem e também da autossabotagem que ele herdou dos pais narcisistas. E, finalmente, a repetição de padrões repetitivos e limitantes que fazem com que nada nunca vá para frente e a pessoa viva e exista dentro de um looping existencial onde esses padrões repetitivos e limitantes estão constantemente sendo afirmados. Agora, a grande pergunta que fica no nosso vídeo de hoje é: existe cura para o narcisismo? Eu, pessoalmente, ao longo da vida profissional e também ao longo da vida familiar, nunca vi um narcisista curar-se. Ainda que, por vezes, a pessoa, quando é inteligente e quando é humilde e percebe que é narcisista, vampira, parasita ou complexada,
ela, ao tomar consciência disso, busca controlar os seus impulsos narcisistas e, por vezes, também tenta ser prestativa, tenta ser colaborativa, justamente para compensar dentro dela mesma o sentimento de culpa que ela nutre e desenvolve quando ela começa a perceber aquilo o que ela se permite. Então, por detrás da palavra narcisismo, ou através do mito de Narciso, nós podemos compreender em cada detalhe desse mito, inclusive, né, o que as pessoas narcisistas estão fazendo consigo mesmo e o que elas estão proporcionando para as outras pessoas, justamente como Narciso acabou fazendo com a deusa Eco ao rechaçar o seu abraço. Então, quer dizer, o estudo da mitologia, não só a grega, mas todas as mitologias do mundo, todos os povos antigos do planeta Terra tinham a sua própria mitologia. O contato com essas lendas permite que a gente compreenda o desenvolvimento desses arquétipos dentro de nós mesmos, dentro das nossas próprias vidas, justamente porque debaixo deste sol não existe nada novo. E as mesmas leis que coordenaram a vida encarnada, seja de Narciso, seja de quem for, seguem valendo até os dias de hoje. Lembrem-se que a realidade física é matéria morta, animada por leis universais. E você, tem problemas de narcisismo em sua família ou em suas relações? Você se sente complexado ou bloqueado justamente graças ao narcisismo das pessoas, sejam essas seus pais, seus avós? Aliás, a tendência é que quanto mais velha uma pessoa seja e mais ignorante de si mesma, mais narcisismo ela vai desenvolver por aquilo que ela fez na vida, seja um emprego, seja uma carreira, seja lá o que for. Enfim, coloca aí para mim nos comentários qual é a sua relação e o seu nível de consciência para com a sua vaidade, para com o seu narcisismo, e se você já se sentiu complexado, como eu me senti durante toda a adolescência e início da juventude, graças a pais excessivamente narcisistas. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Seguiremos em contato e trabalhando. Saudações cordiais e até a próxima.